Olá, Recap! Tudo bem com vocês? Quem tá cheio de expectativa, quem tá muito animado, muito obrigada, para o Recap Burn de hoje? Não, eu quero mais. Ah, ok. Gente, eu tô cheia de expectativa. Quem aqui é voluntário e estava orando com a gente durante essa semana? Muito bom! Gente, eu tô assim, ó, com o meu interior agitado, porque eu sei que o Senhor está nos levando para um lugar de paixão. Amém? Quem crê nisso? Amém? Muito bom. E, gente, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me vejo queimando por muitas coisas. Eu me vejo queimando por sonhos. Alguém aqui tem sonhos? Pouca gente está sonhando ultimamente, né? Quem mais tem sonhos? Levanta a mão bem alto. Muito bom. Eu me vejo apaixonada pelos meus sonhos. Eu me vejo apaixonada por aquilo que eu vivo. Eu me vejo apaixonada por momentos, pelo céu, por várias coisas. Gente, eu sou uma pessoa muito apaixonada, naturalmente. E a gente é assim. A gente tem muitas paixões. A gente tem muitos sonhos. Nós, como adolescentes, todo mundo aqui é adolescente, né? Menos os voluntários. Mas nós que somos adolescentes, nós estamos sempre muito enérgicos, muito intensos com as coisas. Quem aqui é intenso de verdade? Quem aqui fala, não, eu entro numa coisa, eu entro de cabeça. Se eu começo a jogar vôlei, eu jogo de cabeça. Jogo de cabeça não, mas eu entro de cabeça no vôlei. Se eu começo a aprender uma coisa, eu entro de cabeça. Quem é assim? E quem vem no Recap também tem que ser apaixonado, gente. Então, se você veio até aqui hoje, na sexta-feira, você falou assim, não, eu vou separar minha roupa, eu vou pegar meu Uber, vou chamar meus pais, vou chamar meus amigos e eu vou separar minha sexta-feira para ir lá no Recap, né? Então, você tem que vir aqui apaixonado, você tem que entrar nisso aqui de cabeça. Você tem que estar aqui, você tem que se concentrar, se focar, para que você possa receber tudo isso, porque você é apaixonado. Muito bem. E quem é apaixonado é intenso. Quem é apaixonado é enérgico. Quem é apaixonado foca naquilo e não tira aquilo da cabeça. Não é? Gente, eu sou assim. Quando eu me apaixono por alguma coisa, eu coloco aquilo na minha cabeça e eu não tiro por nada. Eu fico lá assim, ó. Eu acho que eu peguei isso do meu pai. Ele começa a jogar tênis, ele fica com aquele tênis, ele faz. Ele começa a correr, ele fica com aquela corrida na cabeça, ele corre. E a gente é focado. Tem mais alguém aqui assim? Não? Então tá, né? Mas enfim, gente, quem tá apaixonado é assim. E muitas vezes a gente se vê apaixonado por muitas coisas. Como eu falei. A gente se vê apaixonado por amizades, a gente se vê apaixonado por momentos, a gente se vê apaixonado por coisas, por sonhos, mas a gente se esquece que a gente tem que estar apaixonado, concentrado em uma coisa que é o nosso centro. Pergunte o quê? O que vocês acham? Fala mais alto, gente. É isso, Jesus. A gente tem tantas oportunidades para se apaixonar por diversas coisas, pessoas, momentos, mas a gente precisa estar apaixonado por Jesus. Amém? E, gente, essa foi só a introdução. Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada porque o Senhor não nos deixa viver uma vida vazia, uma vida em morte, uma vida em solidão, uma vida na escuridão. Obrigada porque o Senhor separou essa noite para entrar no nosso coração e infundir paixão no nosso ser. Obrigada porque essa geração não será esquecida, essa geração não ficará morta, essa geração não ficará parada, essa geração está sendo avivada, porque essa geração foi escolhida. Então hoje nós abrimos o nosso coração, Senhor, que o Senhor encontre terra fértil em nós, para que o Senhor possa plantar a tua semente de vida, e para que ela possa crescer, e que essa paixão em nós nunca morra, Senhor, que essa palavra venha direto dos céus para o nosso coração, e possa nos transformar, em nome de Jesus, amém. Amém. E eu gostaria de ler um versículo com vocês.
que é para introduzir. Calma aí, gente. A gente vai ler sobre aqui. Lá em Efésios 2:1, eu vou começar pelo começo, tá bom? Vocês querem começar pelo começo? Então eu vou começar lá pelo começo. Lá em Efésios 2:1 vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é o nosso princípio. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Por que eu estou falando sobre isso se eu estava falando sobre paixão até agora? Porque não adianta nada você se achar uma pessoa super apaixonada. Você ama muito as pessoas, você ama muito as coisas. Você é uma pessoa cheia de amor para dar. Porque esse amor sem Jesus, ele não é verdadeiro. Você pode achar que você ama as coisas. Mas se não tem Jesus no seu coração, se a base do seu amor não for Jesus, você não está amando de verdade. E demorou muito tempo para eu perceber isso, para eu entender, para isso entrar na minha cabeça. Porque vamos lá, você fala assim, não, antes de você aceitar Jesus, Malu, você estava morta. Você fala assim, oxe, eu estava respirando até agora, né? Não sei você, mas estava respirando. Mas a gente estava morto, gente, por dentro. Porque o pecado, ele fez isso com a gente. Eu falei que eu ia voltar lá do começo. O pecado, ele fez isso com a gente. Quando Adão e Eva pecaram, o nosso coração foi corrompido pelo pecado. A nossa natureza foi corrompida pelo pecado. Então, tudo que a gente faz, a gente pode até achar que a gente estava vivo. A gente pode até achar que tinha bondade em nós, mas não tinha. E é desse princípio que a gente parte para dizer que a gente pode até achar que antes de conhecer Jesus, a gente tinha capacidade de se apaixonar por algo. A gente pode até achar que antes de conhecer Jesus, eu podia amar alguém. Mas posso te falar, até você conhecer Jesus, você não tinha capacidade de amar. Você podia achar que você estava super apaixonado por algo, mas você não estava. Porque o único que pode te ensinar a amar é aquele que é o amor. O único que pode embasar de verdade o seu amor, que realmente você vai falar assim, não, agora eu estou apaixonado, é através de Cristo. Porque sem Cristo dentro do seu ser, você não tem capacidade de amar. E depois que a gente entende isso, a gente vê que agora eu posso me apaixonar. Agora sim, agora que o próprio Cristo, gente, Cristo vive em mim, que é o amor, agora sim eu posso me apaixonar. Então eu posso me apaixonar por várias coisas. Posso me apaixonar, como a Mel disse, pelo céu, pelos meus amigos, por pessoas, mas não. Eu posso até dizer que a gente tem que equilibrar as nossas paixões e sempre manter Jesus ali no centro. Mas eu vou ser um pouco mais radical. E eu nem ia falar sobre isso, mas eu vou falar. Na nossa adolescência, nós que somos pessoas muito apaixonadas, porque adolescente é uma pessoa apaixonada, gente. Eu não sei, mas pra mim adolescente é uma pessoa apaixonada, é uma pessoa que tem energia, é uma pessoa que tem intensidade. A gente, vamos lá, tem adulto apaixonado também, mas pra mim adolescente é mais. Então nós, que já somos pessoas apaixonadas, precisamos guardar essa estação da nossa vida não para várias paixões, mas para uma paixão. E isso pode parecer radical demais, mas é verdade. Se nós tivemos o privilégio de sermos alcançados ainda adolescentes, o que é muito doido, porque tem muita gente que queria ter sido alcançada, queria ter conhecido Jesus com a nossa idade. Por que não guardar essa estação da nossa vida para estarmos apaixonados por aquele que nos ensinou a amar? Nós precisamos preservar a nossa adolescência para isso. Porque em meio a tantas paixões, em meio a tanta intensidade, nós somos chamados a amar, a guardar o nosso coração, a nos entregar, a adorar, a entregar o nosso tempo, a render tudo que nós temos a uma única pessoa. E essa pessoa é Cristo. Porque Ele merece todo o nosso tempo, todo o nosso coração, toda a nossa mente, todas as nossas vontades.
das coisas mais simples, das coisas mais intensas. Ele merece tudo de nós. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Porque isso é estar apaixonado. Quando você está apaixonado, você quer passar o tempo todo com essa pessoa. Você quer passar o tempo todo fazendo isso. Quando você está apaixonado, não tem dificuldade para você. Quando você está apaixonado, gente, vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos combinar. Vamos conversar aqui. Não tem dificuldade para você. Você não quer passar tempo fazendo nada mais. Você só quer isso. Você só quer focar os seus olhos nisso. Você só quer passar tempo fazendo isso. E nós estamos sendo chamados. Não por mim, não pelo Gu, não por alguém. Nós estamos sendo chamados por Jesus. Ele está olhando para nós e falando assim, se apaixone pelo Evangelho. Se apaixone, se apaixone, se apaixone. Porque quando você se apaixona, nada mais pode parar você. Quando a sua mãe for lá e te impedir de vir pra cá, porque isso acontece, isso não vai parar você. Quando o seu amigo falar assim, não vai lá não, é chato, isso não vai te parar. Quando você não tiver vontade, por vontade própria, isso não vai te parar, porque você está apaixonado, nada vai te parar, nenhuma circunstância, até a circunstância pior do mundo, isso não pode te parar, porque você está apaixonado. E quem está apaixonado não vê dificuldade. Pode parecer difícil aos olhos humanos, pode parecer difícil, eu sei, mas quem está apaixonado passa por qualquer dificuldade para alcançar essa pessoa. E essa pessoa é Jesus. E a gente tem que olhar para Ele dessa forma. Realmente querer a presença dEle, querer estar com Ele com garras e dentes, que fala? Com unhas, garras e dentes e dar tudo que a gente tem. E isso envolve a gente aprender também a amar completamente. Eu saí um pouco aqui do que eu tinha me planejado. Deixa eu voltar. Porque quando o Espírito Santo desperta esse amor em nós, nos dá essa vida, na Bíblia também diz assim, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então essa paixão que não existe nada que pode parar você, ela também é aquela paixão que ela precisa permanecer. Se você se envolve assim, no começo, e nada te para, e nada pode te interromper, e depois você percebe que não era bem assim, poxa, eu já não tenho aquela vontade. Quando meu amigo fala, não vai lá não, eu fico tipo, tá bom, acho que eu não vou mesmo. Sabe, quando a sua vontade começa a acabar, a sua energia começa a acabar, isso é porque isso é uma escolha. Você deixou a sua paixão morrer. O fogo que antes estava dentro de você, você deixou morrer. Antes você estava morto, o Espírito Santo te encheu de vida e agora você aprendeu a amar. E você estava apaixonado, e você estava lá, e a sua mãe falava, e os seus amigos falavam, e tudo acontecia, mas nada te parava, porque você estava focado naquele amor, naquela paixão. Mas agora não é mais assim, e é tão difícil, é tão custoso. Nossa, custa tanto, eu nem queria mais, poxa, não é do mesmo jeito. Isso é porque o fogo do seu coração está se apagando. Só que isso não é uma coisa que acontece naturalmente. A gente fala, né? A gente precisa voltar ao primeiro amor, porque, nossa, a gente vai esfriando e tá tudo bem, a gente esfria mesmo. Mas não é bem assim. Isso é uma escolha. Quando o Senhor colocou o amor dele em nós, Ele, que é o próprio amor, existe fim? Então, quando Ele colocou o próprio amor em nós, tinha como acabar? Tem, quando a gente deixa. E a gente não pode deixar essa paixão acabar. Porque nós somos adolescentes, nós somos apaixonados. E nós fomos escolhidos. O Senhor nos escolheu para nos alcançar durante a adolescência, para que nós possamos, desde agora, ser alimentados por esse amor, viver a nossa juventude nesse amor, e para que nós nunca mais nos afastemos desse caminho, para que nós possamos viver para sempre apaixonados. E isso acontece através de uma escolha nossa, igual disse aqui nesse versículo que a gente leu, que é Mateus 22, no versículo 37. Amarás o Senhor de todo o teu coração. Para que você continue apaixonado, você precisa escolher, permanecer nessa escolha.
Você precisa escolher permanecer nesse amor. Você precisa escolher amar o Senhor de todo o teu coração. Porque quando você ama Ele de todo o teu coração, você rende as suas vontades, você rende o seu tempo, você rende a sua vida. E isso causa em você transformação. Uma coisa é você ser alcançado. E daí depois que você é alcançado, você vive ali aquela paixão e beleza, você deixa ela morrer. Mas quando você é alcançado e você fica apaixonado e esse amor te enche e você continua buscando, você continua escolhendo, você continua entregando o seu tempo, o seu coração, o seu servir, as suas vontades, o seu eu, e você continua, e você continua, e você continua, e você não para. E a dificuldade vem, mas você está apaixonado, você quer ficar mais apaixonado, e você continua buscando, você continua se entregando. O Espírito Santo transforma você. E essa transformação, ela tem a capacidade de colocar a sua paixão num pote. Eu gosto de falar para meus amigos que quando eu vejo uma pessoa muito fofa, eu boto essa pessoa num potinho. E daí eu tenho essa imagem na minha cabeça. Que o nosso amor, a nossa paixão, ela precisa ser preservada. E quando a gente continua se entregando, continua se doando, continua realmente, gente, rendendo o nosso coração e falando: Senhor, eu sou teu, eu te amo, cresce em mim, eu te dou o meu tempo. Isso vai te alimentando. E daí o Espírito Santo, ele faz assim, ó. Ele pega a sua paixão, que antes era esse primeiro amor, antes era algo que podia se acabar. Ele pega a sua paixão e ele bota dentro de um pote. E esse pote se chama santidade. A santidade, ela tem a capacidade de preservar a sua paixão. Então você não precisa se preocupar porque agora você está apaixonado e logo pode acabar. Ou, nossa, eu estava apaixonado e agora está esfriando. Você não precisa se preocupar. Porque na medida que você busca o Senhor, na medida que você se entrega, na medida que você ora, na medida que você conversa com o seu amigo, na medida que você está entregando a si mesmo todos os dias e está construindo uma vida de santidade, a sua paixão é preservada. E a nossa geração está sendo chamada a não viver um evangelho meia boca, que você se apaixona e depois não tem vontade de ir. Depois você volta de novo e depois não quer mais. Isso não é paixão. A verdadeira paixão é a paixão que vem do amor de Jesus. Não é igual essas paixões que a gente vai e gosta, depois não gosta, e começa a gostar e depois acaba. Essa paixão, ela tem uma base, essa base é Cristo. E quando essa base, ela é o centro da nossa vida e todos os dias a gente busca nos alimentar, essa paixão não acaba. Essa paixão, ela fica preservada num potinho, e o potinho é santidade. E quando a gente vive uma vida de paixão e santidade, a gente entende o verdadeiro evangelho. Porque antes a gente podia até ser visto como inconstante, mas agora não, porque nós somos constantemente apaixonados. Nós andamos constantemente nessa paixão, nesse amor, num amor que não acaba. Quem aqui deseja de verdade, todos os dias, caminhar nessa paixão? Quem aqui deseja todos os dias ser cheio desse amor, cheio dessa graça, que não acaba, não fica morno, não fica automático, não vira rotina, não fica pequeno, só cresce. A minha intensidade no evangelho cresce, a minha paixão por Jesus cresce, a minha vontade de matar o meu eu, matar as minhas vontades cresce, porque eu só quero Jesus, eu tô apaixonado. Você vai alcançar isso, e eu creio que o Recap vai alcançar esse lugar de paixão, de santidade, porque é uma decisão, não é algo que pode acabar, porque as circunstâncias da vida fizeram acabar, é uma decisão. E quando você toma uma decisão de permanecer apaixonado, todos os dias, buscando o Senhor, e eu quero mais, a paixão não acaba. E nós estamos sendo chamados para viver uma paixão que não acaba, uma paixão que prevalece, permanece, porque ela está guardada por corações que escolheram ser separados, santos, irrepreensíveis. Você foi escolhida para ser santa, para ser irrepreensível. E quando você entende que você foi escolhido para isso, a sua paixão não vai acabar. E daí tudo muda. Porque você não vive mais por fases ou estações.
Você não vive mais por circunstâncias. Você não vem mais... Ai, fiquei sem ar. Você não vem mais para o recap porque o seu amigo vem, ou porque você está no clima, ou porque hoje vai ter o recap burn. Não, você vem para o recap porque você quer Jesus. Você lê a Bíblia porque você quer Jesus. Você vem para reino porque você quer Jesus. Você serve porque você quer Jesus. Tudo que você faz é porque você quer Jesus. Jesus, Jesus. E isso é paixão. Quando a gente fala assim, o recap, os adolescentes mais apaixonados do mundo, não é porque a gente tem muita energia, não é só porque a gente tem muita energia, né? Não é só porque a gente tem muita energia, não é só porque a gente é feliz, não é só porque a gente está sempre animado, não, é porque a gente tem Jesus no centro. É porque a gente está aqui por Jesus, porque no dia que eu vier aqui por causa da Júlia, no dia que eu vier aqui por causa da Vicky, por causa da Malu, não vai mais fazer sentido. No dia que eu vier aqui por qualquer outra coisa que não seja Jesus, a minha paixão, uma hora ou outra, vai morrer. Porque, o que eu disse no começo, a base do nosso amor é Cristo. Então, se a gente não anda, não faz, não tem, se tudo da nossa vida não gira ao redor de Cristo, uma hora a paixão acaba, uma hora o fogo acaba, uma hora a motivação, a vontade, tudo acaba, porque o centro não é Cristo. Então, a gente não só tem que buscar estar sempre mais apaixonado. Não, mas a gente também precisa estar com a nossa paixão no lugar certo. Nosso coração, e isso não é fácil, porque o nosso coração é enganoso. A gente tem essa tendência a colocar outras coisas no lugar de Cristo. Mas o nosso coração precisa estar no lugar certo. E isso não é algo que a gente faz sozinhos. Estava compartilhando com uma amiga sobre isso. Que eu estava passando por um processo sobre ego. E eu estava, eu percebi o meu ego, o meu coração enganoso, cheio de vontade própria, cheio de orgulho. E eu não estou conseguindo sair dessa fase. Parece que eu não consigo ser curada. Parece que eu não consigo amar Jesus da forma como eu amava antes. Parece que quando eu faço as coisas, eu faço por Jesus, mas tem aquela pontinha. E parece que eu não consigo me curar. Eu falei, parece que eu não consigo passar dessa fase. Parece que a minha motivação ainda um pouco é eu mesma. Mas eu não quero isso, eu quero Jesus. Eu quero 100% Jesus. Eu quero que o centro seja Jesus. O que eu faço então? São escolhas. O Gu também me falou sobre isso. São escolhas. Os nossos problemas, o nosso coração enganoso, ele não é curado pela nossa vontade própria, pelo nosso esforço próprio. Se eu não me engano, em Zacarias, no capítulo 4, não vai estar aqui, mas em Zacarias diz que nem por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Então, você não vai manter a sua paixão, deixar o seu coração no lugar certo, alinhar o seu coração, manter ali o seu amor no centro, que é Jesus, na força do seu braço. Não, Mel, tá bom, eu tenho consciência disso. Eu já sou um pouquinho mais maduro e eu sei que o meu centro é Cristo. E é isso aí, pela minha consciência eu vou manter Jesus no centro. Mas não é bem assim. A gente precisa fazer isso no poder do Espírito Santo. Eu não fui ministrada e curada e transformada do meu ego pela minha própria vontade de ser curada disso. Não, eu quero muito ser curada do meu ego. Eu quero muito. Não funciona. Precisa ser o poder do Espírito Santo em mim. Precisa ser o poder do amor de Cristo em mim. Precisa ser a luz do Senhor iluminando a minha vida, iluminando o meu coração, mantendo o meu coração no lugar certo. Então a gente entendeu que sozinhos a gente não pode amar. A gente entendeu que Cristo em nós é o amor que embasa as nossas paixões. A gente entendeu que a gente não pode ter paixão em várias coisas, mas num centro que é Cristo. E a gente entendeu que a gente precisa buscar todos os dias para que essa paixão prevaleça, permaneça e esse fogo não se acabe. E agora a gente também precisa entender que isso nunca vai ser na nossa força.
a gente precisa entender que isso nunca vai ser na nossa própria capacidade, ou porque a gente merece, ou porque a gente consegue. Não. Isso é através do Espírito Santo. E é por isso que a gente tem que buscar todos os dias. Porque Ele infunde essa paixão em nós. Ele coloca esse amor, essa vida em nós e nos faz permanecer isso. Então busque relacionamento com o Espírito Santo. Busque estar próximo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai expor em você as suas motivações que não estão em Cristo, as suas paixões que não estão em Cristo, para que você possa permanecer centrado, com a sua paixão, com o seu amor, centrado no lugar certo. É Ele que vai te ensinar a caminhar numa vida de santidade, para que você possa permanecer nessa paixão. É só o Espírito Santo recap. Não é vários recap burns, não é várias pregações cheias de vida, porque elas nos ajudam, elas nos orientam, mas a gente precisa do secreto. E eu podia terminar isso aqui falando seja apaixonado, e eu quero mesmo, eu quero pular porque eu estou muito apaixonada. Eu quero ficar feliz, eu quero botar todo mundo para cima. Mas a gente precisa entender de forma radical, porque viver o Evangelho é radical, que a gente precisa buscar todos os dias, porque o Espírito Santo em nós, Ele nos ensina a não viver em outras paixões, mas viver em uma paixão que é Cristo. E todos os dias Ele nos enche dessa paixão, se a gente toma a decisão que eu falei, se a gente faz essa escolha de todos os dias sermos alimentados, sabe? De todos os dias buscarmos essa santidade. Porque uma vida onde a gente nega o nosso eu, onde a gente nega as nossas vontades, onde a gente nega outras paixões, escolhe uma paixão, escolhe se parecer com uma pessoa, escolhe estar afirmado em uma pessoa. Uma vida onde a gente escolhe ter uma única paixão na adolescência. Uma vida de santidade. É uma vida onde o Espírito Santo move. E onde o Espírito Santo move, a gente se entrega de todo o coração. A gente se entrega de toda a alma, de todo entendimento. E essa vida é uma vida apaixonada. Pode ter certeza que quando você se mover por esse Espírito Santo e você buscar todos os dias, não vai faltar energia. Não vai faltar intensidade, não vai faltar amor, não vai faltar paixão. E é por isso que a gente tem que depender completamente do Espírito Santo. Completamente, para que todos os dias a gente esteja cada vez mais apaixonado. Menos apaixonados pelas coisas desse mundo e mais apaixonados por Cristo. Mais apaixonados por Cristo, que é o centro da nossa vida, que é o único amor que deve estar no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Que a gente possa não só receber isso hoje, mas que o nosso coração seja um terreno fértil e a gente venha praticar isso e alimentar essa paixão, essa energia, essa intensidade. A gente tem que sentir aqui dentro. A gente tem que sentir aqui dentro do nosso ser, do nosso íntimo, algo que não vem de mim, mas que vem de Cristo. Não vem de mim, não vem de nós, mas que vem de Cristo. E assim, todos os dias, a gente vai estar cada vez mais cheios desse amor, cheios dessa presença. E não vai depender de nós, não vai depender da sua vontade, do seu esforço, da sua energia, da sua motivação, da circunstância, da realidade, dos seus amigos, dos seus pais, dos seus sonhos, das suas vontades. Não, é o Cristo que está em você. E porque você deu lugar para o Cristo que está em você crescer e construir um coração santo, porque você deu lugar para Ele, porque todos os dias você buscou Ele, você negou a si mesmo, escolheu Cristo. É por conta disso que nós vamos crescer como uma geração apaixonada. Não uma paixão que acaba, mas uma paixão que prevalece, que continua, que é a nossa motivação, que é o nosso centro, que é tudo em nós, que é o nosso motivo do que fazemos, é o nosso motivo do porquê somos e do porquê